Bom dia! Estamos aqui para mais um Café com Letícia. Hoje nós vamos falar sobre um tema super novo e muito interessante para os senhores, hein? Não apenas para os advogados, também pelas pessoas que lidam com imóveis. E para poder a gente falar sobre esse tema super novo, nós convidamos o Dr. Daniel Petersen. O Dr. Daniel é advogado e escreveu um artigo sobre isso que vai vir no nosso próximo livro de artigos, que é exclusivo dos nossos mentorados, hein? Eu vou chamar aqui o Dr. Daniel Petersen. Bom dia, Dr. Daniel. Bom Bom dia, dia, doutora bem-vindo. Letícia. Muito Tudo bom? obrigado. Bom dia a todos. Tudo bem, graças a Deus. Pois é, ó, nós estamos aqui interestaduais, talvez até internacionais, mas interestaduais com certeza. Estou vendo a Edna falando que está lá de Salvador, olha só, o Tomás está lá do Primeiro Ofício de São Lourenço, já tem um monte de gente online aqui entrando também, olha que coisa boa. Gente, e a gente convidou o Dr. Daniel, vou apresentá-lo primeiro, se eu esquecer alguma coisa, o senhor fique à vontade depois para poder complementar. O Dr. Daniel é graduado em Direito pela PUC, aqui de Minas, é mestre em Direito pelo King's College de Londres, lá no United Kingdom. O doutor também é sócio do escritório Sescom, Barrier, Flash e Barreto Advogados, aqui em Belo Horizonte, certo, doutor? Correto, exatamente. Então, tá certo. Então, a gente convidou o doutor Daniel para falar com a gente hoje, porque ele escreveu sobre um tema super novo e importante, que tem tudo a ver com quem quer regularizar imóveis, né, doutor Daniel? Eu vou deixar o senhor se apresentar e introduzir o tema. Vamos lá. Obrigado, doutora Letícia. É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui com todos. Eu falei, é muito bom a gente começar um dia, né, conversando sobre questões, né, de registro, questões imobiliárias que fazem parte, eu acho, não só do dia a dia de nós profissionais da área, né, doutora Letícia, mas até de qualquer cidadão, né? Eu brinco, né, que eu sou da época, né, que todo brasileiro tinha o sonho da casa própria, né? E ainda, claro, é um sonho ainda de toda a população. E o imóvel demanda muito cuidado, né? Nossa, Eu acho que todos que trabalham aí, as pessoas acham que é um processo simples, não é, né? Além de ser oneroso, porque não existe imóvel barato, né? Ele é sempre representativo. É uma operação que tem muitas vertentes que demandam muito cuidado, né? E nessa nossa trajetória profissional, eu sou sócio, como a senhora colocou aqui, do Sescom Barrier. Eu fico aqui no escritório Belo Horizonte, né? Nós somos BH, Rio, São Paulo, Brasília, Salvador e Montreal. Eu fico aqui, sou sócio da área imobiliária e a gente lida com muitas essas questões do dia a dia. E quando nós vimos aí que a 6.015 foi alterada em julho agora, né, em 2022, essa alteração que veio no artigo 246, ela acendeu uma luz, né, de esperança até para a gente tentar, talvez, padronizar algumas averbações. Porque, né, talvez, assim, lembrando a todos, né, 6.015 é o nosso norte registral, né? É a nossa lei mãe da questão do registro, né? Não só imobiliário, mas de notas, pessoas jurídicas, pessoas físicas e títulos e documentos. E ela trata, quando a gente vai tratar na Lei 6.015 dos atos passíveis de registro e averbação, os atos passíveis de registro, a gente tem mais conforto, né? A doutrina e a jurisprudência é pacificada do que é passível de registro, né? Aquela relação, ela é exaustiva, né? Não cabendo uma interpretação extensiva. Esse, pelo menos, é o entendimento majoritário que eu tenho encontrado. Agora, quando a gente vai para os atos passíveis de averbação, aí que a celeuma começa a criar. Nós temos as interpretações dos profissionais de cartório nessa matéria, temos as interpretações de doutrinadores, temos a interpretação de juízes, né, da jurisprudência, e a gente começa a notar que tem uma divergência muito grande, já que os provimentos aí das corregedorias pelo Brasil também tratam a matéria de uma forma também não harmônica, né? É verdade. Eu posso pontuar rapidinho, porque tem muita gente entrando aqui favor. agora, doutor. Então, doutor Daniel, gente, está falando das alterações, de uma alteração específica, no caso, da Lei 14.382. Eu falei dela no evento do Maranhão. É porque eu tive esse final de semana lá em São Luís para poder falar sobre as alterações da Lei 14.382
para o registro civil, que foi uma revolução também, viu, doutor Daniel? Nossa Senhora! Registro civil é antes e depois da Lei 14.382. Balançou as estruturas. Mas então a gente está falando agora de registro de imóveis. E essa alteração que o doutor Daniel trouxe lá do artigo 246 da Lei 6.015, que é a nossa famosa Lei de Registros Públicos, essa alteração, gente, também vai dar uma mexida boa no registro de imóveis. E eu sou super fã disso, porque eu sempre fui, doutor Daniel, da opinião, né, de que nós, nem é só opinião, gente, porque eu escrevi um artigo sobre isso. Quem gosta de falar é o Paulo Hermano. Ele falou assim, ó, Letícia, quando a gente fala assim é opinião, quando a gente escreve é doutrina. Então, eu tenho uma doutrina no sentido de que a gente deve, né, desde daquela alteração que teve com a Lei 13.097, da concentração dos atos na matrícula, eu sempre defendi que tudo devia ir para a matrícula. Mas agora ficou ainda mais claro, né? E o doutor Daniel está falando que realmente, para quem lida com essa área, quanto mais claro tiver, melhor, mais uniforme. Porque o que acontecia? Como a lei não era muito clara, não chegava aos detalhes, cada código de normas dos estados da federação dava um tratamento diferente para essa matéria. E aí, como é que fazia? Por exemplo, o doutor vai tratar de alguns casos importantes, né, que seria importante de trazer para conhecimento geral, né, com aquele efeito erga omnes do registro de imóveis, não é isso? Então, e eu escrevi um artigo, doutor, não sei se o senhor conhece, há um tempo atrás, tá até publicado num livro muito legal, esse aqui, ó. Esse livro aqui, ó, todo mundo conhece esse livro? Registro de imóveis. Registro de... Tá do lado errado. Registro de imóveis, tá? Temas aprofundados. Eu escrevi sobre a possibilidade de ser averbada a existência de posse. Olha só que interessante. Olha. Porque o que acontece? A posse é um fato jurídico super relevante. Se a pessoa sabe que o imóvel tem uma posse, você acha que eu vou comprar esse imóvel, sabendo que tem uma posse lá averbada? Então, assim, isso não só eu que falo, o doutor Marcelo Couto também defende no mesmo sentido, que é registrador de imóveis aqui em Belo Horizonte. E eu acho que agora, com essa alteração do 246, isso vai ganhar uma força. Mas vamos voltar para o doutor Daniel para ele falar dessas hipóteses que ele pensou, né? O que ele pensou de importante desse 246 e como é que também está sendo o tratamento da jurisprudência, né, doutor Daniel? Pode falar. Não, ótima colocação, doutora Letícia. Realmente, eu falo assim, é um assunto que incomoda muito e nós temos que lembrar também, até antes talvez de criticar ali os provimentos, que a lei, a norma, está sempre correndo atrás do fato real, né? Com a sociedade certeza. Evolui, o fato acontece e o legislador e os autores das normas, os elaboradores das normas, vão correndo atrás, tentando, né, encaixar aquele fato real dentro daquela normatização que vai criando ao pouco, né? Isso é uma regra não só nossa do Brasil, mas do mundo inteiro, né? A norma jurídica está sempre atrás da realidade dos fatos. E por isso os princípios, né? Por isso os princípios são importantes para a gente poder fazer a interpretação da norma de acordo com o que está mudando, gente. Por isso que a gente sempre fala. E o doutor trata muito bem no artigo dele dos princípios do registro de imóveis, né? Então a gente tem diversos princípios que nos orientam nessa interpretação. Não, e a senhora colocou muito bem, e aqui lembrando um pouquinho, né, da nossa passagem pelo direito consuetudinário da Inglaterra, que a gente brinca quando estuda direito, né, e não tem uma constituição escrita, né, como é que eles funcionam, exatamente nisso que a senhora está falando. Trabalha-se muito dentro da parte principiológica e de fundamentos para interpretar o fato novo e dar aquela norma. Claro que nunca vai estar 100% atualizada, mas uma interpretação que ela possa se aplicar ao caso concreto. Aí, realmente, os princípios, na verdade, que a gente nunca pode esquecer, é a base de interpretação de qualquer texto normativo, né? Às vezes, as pessoas vão muito da literalidade, mas a lei ela vai muito mais, né? Vai muito além do que aquilo que ela está escrito nela. E com essa alteração aí que a senhora já antecipou aí do 246, feita aí em julho de 2022, com essa, que, na verdade, mantiveram o artigo como era e apenas acrescentaram que poderá ser averbado fatos que repercutam nos direitos relativos ao imóvel. Uma interpretação
Eu vi até um colega criticando, falando que é uma redação muito vaga, muito aberta. Mas eu até retruquei, talvez pensando o seguinte: ela tem que ser aberta, porque se ela for muito fechada, ela vai ter que ser atualizada constantemente, alterada constantemente. O mundo dos negócios jurídicos, né, o mundo real, ele é muito dinâmico. As coisas vão sendo criadas de tal forma nesse nosso mundo, ainda mais atualmente, que tudo é muito mais dinâmico, que a lei tem que ter, talvez, essa redação mais aberta para que o aplicador da lei possa interpretá-la com base nos princípios, como a senhora colocou, e adequá-la àquele fato. Nós vivenciamos, por exemplo, muitas situações em que, por exemplo, coisa simples, um contrato de comodato. Comodato, perfeito. Gente, eu sempre falo de comodato, hein? Principalmente nesses casos, doutor Daniel, em que morreu o pai e eles estão com o inventário complicado em juízo, aí enquanto não termina o inventário, deixa lá o tiozinho ficar. Gente, não deixa o tiozinho ficar. Jurisprudência de posse exclusiva está avançando cada vez mais. Então o doutor está falando com nova redação do artigo 246, que agora quaisquer ocorrências que, por qualquer modo, repercutam nos direitos relativos ao imóvel podem ser averbadas. Que sucesso que é a averbação de um contrato de comodato. Perfeito, né, doutor? Não, perfeito. E o nosso provimento mineiro, que eu considero talvez o melhor, um dos melhores que nós temos no Brasil, ele até já tinha essa previsão. Mas quando eu vou para São Paulo, né, o estado mais rico da federação, talvez com o maior movimento de negócios, talvez não, né, com o maior movimento, sim, não tinha essa previsão expressa e era um problema que nós tínhamos no estado de São Paulo, como também em outros. E hoje, com essa redação, quer dizer, comodato, como a senhora colocou, algo tão básico, tão antigo, tão comum no nosso dia a dia, que tem esses efeitos aí que a senhora já alertou, né, na questão dessa posse exclusiva, que as pessoas, às vezes, até não enxergam. Ele era um contrato que ficava entre particulares e o adquirente depois acabava deparando-se com uma situação fática com efeitos talvez muito complexos quanto à propriedade e só tomava conhecimento talvez no momento posterior à aquisição. Hoje, com essa verbação, aí trazendo aquilo que a senhora colocou, com o princípio da concentração, né, que quando surgiu em 2015, né, quando veio a Lei 13097, eu confesso que quando veio a lei, eu fiquei muito feliz. Falei, olha, que ótimo, vai simplificar a vida dos profissionais, dos empresários, do cidadão que pretende adquirir qualquer bem imóvel. Ele vai pegar a matrícula e tudo aquilo que tiver alguma repercussão, que tiver vinculado à matrícula, vai estar lá. Claro que a gente toma cuidado e pensa, vamos ver como é que a lei vai ser interpretada, como ela vai ser aplicada. Já temos aí estamos indo para o 8º ano da lei já, né? Mas nós sabemos que temos várias outras normas tributárias, que débitos fiscais, já tem aquela presunção que pode ser fraude de execução. Quer dizer, não adianta a gente só trabalhar com a lei também 13097, né? Mas é uma lei que já veio, ela já trouxe essa evolução, né? Essa questão, eu até falo de reconhecer o efetivo papel do registro imobiliário, o papel da matrícula. Posso só pontuar uma coisinha aqui, porque o doutor falou muito bem. Eu tenho até um artigo sobre isso que eu escrevi com a doutora Silvia, Silvia Paulino Franco Xavier. Nós escrevemos há alguns anos, logo que entrou em vigor a concentração dos atos na matrícula. E a gente falava assim, a concentração de atos na matrícula do imóvel está plenamente em vigor, são desnecessárias as certidões de feitos ajuizados. E naquela época a gente não aprofundou muito nessa diferença entre os problemas que pode haver, né, de discussões judiciais com pessoas físicas ou jurídicas que não são o fisco. Porque o fisco, gente, a jurisprudência está avançando que eu estou ficando horrorizada. Eu falei que a gente tem que mudar essa lei, viu, doutor Daniel? A gente tem que mudar essa lei. Porque do jeito que está a interpretação do Superior Tribunal de Justiça, o fisco está vindo com uma agressividade em cima de gente que comprou de boa fé, porque a boa fé é irrelevante para o fisco. Irrelevante. É complicado. Então, a concentração dos atos na matrícula, quer dizer, o que não estiver na matrícula não está no mundo, o terceiro de boa fé está protegido e tudo mais, isso só vale se não for o fisco. Se for o fisco, gente, não vale nada. Vale nada. Então, o fisco pode vir com toda a agressividade. Então, eu falo para os meus alunos que é do diligence agora,
ficou até mais importante do que era antes. Não basta analisar só a matrícula, você tem que verificar muito detidamente como é que está a questão das dívidas, não apenas da pessoa que vendeu para você o imóvel, né? Dessa pessoa de quem você comprou, mas também de todas as pessoas nessa cadeia de alienações, se o período for razoável, um período razoável, né, doutor Daniel? Então, assim, a coisa piorou. Eu vou até atualizar esse artigo, porque o artigo ficou bom, mas eu tenho que trazer essa jurisprudência nova do STJ para poder todo mundo ficar por dentro, tá? Então, fica atento, gente. Mas para quem... Outro dia mesmo eu tive um caso de um colega que falou assim, mas Letícia, uma execução fiscal em São Paulo era uma dívida de empresa, uma empresa cobrando. Eu falei, você pode alegar a concentração nos atos na matrícula, porque dívida de empresa, gente, se não tiver na matrícula, o terceiro de boa-fé tá tranquilo, e tem até jurisprudência do STJ recente sobre isso. Agora, dívida fiscal, adianta não, né, doutor? Mas voltando para o doutor aqui, gente, é porque eu tive que pontuar isso, porque eu preciso da sua ajuda. Vocês que têm contato com o legislador federal, vamos mudar essa lei, porque esse negócio está muito difícil. Vamos lá. E a senhora está pontuando um ponto muito importante, porque quando a gente fala de dívida fiscal, quando a gente fala de grandes operações imobiliárias ou empresas que têm condição, o porte econômico, até pessoas físicas, elas contratam profissionais para fazer auditoria. Mas o cidadão comum do dia a dia, ele não faz isso. E essa radicalização do fisco prejudica exatamente a maioria das pessoas, o cidadão, diria, mediano, porque ele que compra o imóvel com muito esforço, e muitas vezes o imóvel para fins residenciais, a sua casa própria, fica exposto a um risco que, exatamente por então, não ter acesso à informação e pela complexidade que é. Essa radicalização da lei, eu falo que ela às vezes prejudica muito mais o cidadão de boa-fé, o cidadão comum do dia a dia, porque os grandes empresários, as empresas no geral, elas têm essa consciência e elas contratam pessoas para fazer isso. Até o efeito da lei ele acaba sendo socialmente mais danoso, né? Talvez até do que o fim que eles pretendam alcançar com esse radicalismo aí da aplicação dessas normas aí em prol do fisco. Mas isso aí. Volta aí, artigo 246. Voltando aqui ao 246, então a gente tem visto muitas questões assim que tem deixado a gente muito incomodado, vinha deixando, e uma coisa que era engraçado, voltando aqui no cenário internacional, que quando a gente trabalha com clientes de controle estrangeiro ou clientes diretamente estrangeiros, nós temos até dificuldade de explicar para eles por que em Minas Gerais eu conseguia averbar um contrato de comodato e em São Paulo não. Eles perguntavam, mas a lei não é federal? A lei não vale no país todo? Eu falo assim, vale, mas cabe interpretações. Mas é difícil de uma pessoa que tem um outro cenário jurídico, uma outra base legal na cabeça, um advogado de outro país, entender por que a mesma lei federal vale ali, mas não vale aqui. Na cabeça dele é questão de validade. Nós que fomos criados nesse nosso cenário brasileiro, que a gente consegue aceitar essas diferenças. E isso aqui é um dos pontos que vem ajudar muito. Por exemplo, voltando um pouquinho aqui, eu sempre agarrei muito daquela interpretação da Lei 6.015 do 1672, falando que os atos passíveis de averbação, a relação ela é exemplificativa, mas que os novos atos não previstos em lei dependeriam ou de outra lei ou de um ato administrativo ou de decisão judicial. Quer dizer, é uma enumeração exemplificativa, mas para estendê-la, eu estava preso dentro de determinado cenário, ou de nova lei, ou de um ato judicial, ou de um ato administrativo, como nós temos aí via os provimentos, né, estaduais. Eu vejo que essa nova redação, ela abrangeu e não vinculou a eu depender de um outro ato administrativo, judicial ou legislativo para eu ter um ato passível de ser averbado na matrícula que venha ter uma repercussão sobre o imóvel. E o exemplo que eu tenho aqui, a gente anda procurando muito decisões de como esse artigo 246 vai ser interpretado. E localizamos uma decisão que é de setembro, agora de 2022, da Vara de Registro Público de São Paulo, aonde a juíza lá responsável, né, pela vara, ela deu uma decisão, de certa forma, simples, mas ela foi direto ao ponto.
Ela fala como é que era antes, mas ela reconhece, com a nova alteração da lei, a possibilidade de registro, ela se ampliou, permitindo que, nos termos literais da lei, tudo aquilo que venha repercutir sobre imóvel possa ser passivo de averbação. E a discussão no caso concreto em São Paulo, vejamos, agora em 2022, era o pedido de averbação de um contrato de comodato, que foi rejeitado, já que lá não havia, o provimento não era como o nosso, não abria essa possibilidade. E ela deferiu a averbação do comodato para essa finalidade. Mas num outro caso que a gente vivencia muito também, a gente trabalha com muita empresa do ramo agro-silva-pastoril, por exemplo, em contratos de compra e venda de madeira em pé, que é floresta, né? Floresta. Eucalipto é uma coisa muito comum em Minas Gerais, a gente tem muito, né? São contratos, tem que lembrar, o tempo de uma floresta ficar no ponto da colheita, né? Exemplo de um tipo de eucalipto, né? Eu brinco, né? Para ele crescer, para ele ficar pronto, ser produzido, leva em média 7 anos, 6 a 8 anos. Então, é um contrato, no mínimo, de um prazo aí razoável. Mas a gente tem aquela regra geral do Código Civil que a floresta ela é um acessório do imóvel. Consequentemente, se o imóvel for vendido, ela vai junto. Então, se eu faço um contrato com alguém da aquisição de uma floresta plantada, não consigo fazer nada com ele, apenas o registro de títulos e documentos, é onde eu consigo até hoje. Se o proprietário vender aquele imóvel para um terceiro de boa-fé, ele vai levar o imóvel e vai levar todos os acessórios, aquela regrinha, né? O acessório segue o principal. Ele leva também a floresta. E tem uma decisão do STJ, que deve ter uns 3 anos, de uma grande empresa do ramo de celulose, comprou uma floresta de uma área de milhares de hectares, o proprietário de má-fé vendeu para outra empresa, a outra empresa que a adquirente comprou de boa-fé, brigaram, a empresa que havia comprado queria receber a madeira, ela não quer brigar por perdas e danos, porque é um insumo essencial da atividade dela, da produção dela, ela tinha contratos de exportação a cumprir, dependendo daquele insumo, brigou até o STJ, e o STJ decidiu o seguinte, quem adquiriu, adquiriu de boa-fé. Então, o terceiro a comprar aquela fazenda levou com ele também o acessório. Que tragédia. Exatamente. A palavra que você está usando qualifica exatamente. Para a empresa compradora foi uma tragédia, porque ela vai ter que brigar por perdas e danos. Isso tudo por quê? Ela não podia não levar esse contrato à matrícula. E então, agora pode. Agora pode. Agora a gente está brigando por isso. Operações milionárias que ficavam registradas no título e documentos, com todo, né, a validade, a publicidade que dá, mas para fins da transferência do imóvel, o imóvel não tinha nenhum ônus, não tinha nenhuma restrição, aquele acessório dele estava livre. E hoje, com essa alteração, a gente enxerga uma luz para poder, casos como esses, que são relevantes para até o desenvolvimento da nossa economia, a gente consiga oferir a ele uma maior segurança jurídica, que até então ficava, né? E contratos desses, eu estou dando um exemplo de 7 anos, mas é um comum, eles já comparam em 3, 4 colheitas futuras. Então, contratos de 20, 30 anos. E aquele medo que dá, né? A matrícula não espelhava nada dessa situação. Hoje, com base com essa alteração, a gente entende que é possível. Estamos ainda experimentando, né? Que a gente sabe que isso é um trabalho de construção também, né? Vamos construir essa ideia com os tabeliães, vamos construir essas ideias com o judiciário, para que essa interpretação realmente seja a adequada e seja possível de também trabalhar com esses casos também perante o registro imobiliário. Então, vamos pontuar aqui, porque isso tudo é tão importante que o senhor falou até agora, que a gente tem que pontuar, e tem muita gente que entrou agora. Gente, a gente está falando da alteração do artigo 246 da Lei de Registros Públicos. Esse artigo veio ampliar as hipóteses de averbação. E o doutor colocou 2 casos, um que já foi julgado pela Vara de Registros Públicos de São Paulo. Aliás, essas decisões das varas de registros públicos, elas devem ser mesmo noticiadas. Eu já até falei com a nossa juíza aqui de Belo Horizonte, para a gente também dar essa publicidade, porque é tão importante e costuma ser muito rápido, né, doutor? O senhor pensa, Exato. A lei veio em julho, né? Julho. Em setembro já tinha decisão da Vara de Registros Públicos de São Paulo dizendo isso, que
o contrato de comodato pode sim ser averbado. Para que eu vou averbar, gente? Ah, mas eu vou ficar levando isso para o registro. Olha o caso que o doutor contou aqui. Era uma empresa que adquiria madeira, né? Para fazer Madeira. celulose, provavelmente, né? E aí demora 7 anos, mais ou menos. E aí mudou lá o proprietário, a pessoa vendeu a propriedade, porque pode, viu, gente? Você pode vender a propriedade, mesmo você tendo negociado a madeira, isso não tem problema. Então ele vendeu, e aí teve essa discussão. Gente, só de ter discussão judicial, olha que atraso de vida que isso é, né, doutor? Então a falta de segurança jurídica e tudo mais. E você trazendo isso para o registro de imóveis, jamais o comprador ia poder alegar que estava de boa fé. Ah, eu não sabia, não, que isso já estava vendido. Eu não sabia. Como é que ele vai alegar se o negócio está lá na matrícula, né? De todo tamanho lá, assim, ó. Consta que houve um contrato de alienação de madeira em pé. Como é que chama isso? Certo, né? Contrato de venda de madeira em pé. É um nome até peculiar, né? Ou venda de floresta, mas é diferente mesmo a nomenclatura. É o que a gente fala. O mundo empresarial, é por isso que o Código Civil tem aquele capítulo dele dos contratos atípicos, né? Exatamente para dar liberdade a qualquer um de nós, na área do direito privado, de fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. E essa dinâmica empresarial que vai criando esses contratos que não tem como a lei prever detalhadamente cada um deles. Não tem. E esses casos, eu estou falando isso de madeira e ainda tem um agravante. É comum em vários desses contratos o comprador antecipar pagamento. Porque como é de longo prazo, né, ele às vezes antecipa para que o proprietário possa plantar, possa manter, e até porque o proprietário às vezes quer receber alguma coisa também antecipada em razão do longo prazo. E gera essa insegurança jurídica. Um outro exemplo que eu gostaria de dar também é que algumas empresas que trabalham no ramo de concessões públicas, o exemplo pode ser na área de energia, que trabalham com financiamentos do BNDES. O BNDES tem exigido que os contratos de utilização daquela área, que vai ser utilizado pela concessionária, seja levado, usa até a expressão registrado no registro imobiliário, seja registrado na matrícula. Alguns desses contratos que as empresas firmam com os particulares, com os proprietários, são contratos completamente atípicos. Não é uma compra e venda, não é uma locação. Às vezes firmam uma cessão de uso, que é diferente daquele direito real de uso. É uma cessão de uso, uma coisa atípica, muito próxima a uma locação, mas não é uma locação. E, olha, o banco de fomento, né, do desenvolvimento, ele exige que aquilo seja registrado. Ao levar no registro imobiliário, o que o tabelião fala? Olha, esse ato não é passível de registro, como não é mesmo que não está lá no 671. Então, posso averbá-lo? Olha, ele também não está aqui na lista do 67, inciso 2, como não está também no meu provimento e eu não tenho nenhuma outra norma que indique que eu possa averbá-lo. Aí cria-se um problema, eu diria, de alta complexidade, porque o órgão, o banco de fomento não libera o recurso se não cumprir essa formalidade, e eu não consigo cumpri-la naquele estado, porque em outro estado talvez eu consiga, eu não consigo cumprir porque o cartório lá não tem um fundamento para poder fazer a averbação daquele ato que o banco demanda. E o banco sempre fala assim, olha, eu tenho um cliente que lá no estado tal já conseguiu fazer isso, eu tenho um cliente que lá no município tal conseguiu fazer. E o empresário fica daquela sinuca de bico. Novamente, o 246, com essa redação dele, abriu de novo essa possibilidade. Eu pegar essa figura atípica, que é uma cessão de uso, averbá-la, porque ela repercute diretamente sobre os direitos relativos ao imóvel, e assim eu conseguir atender um procedimento que o banco me pede para eu conseguir aquela linha de crédito que vai sair um investimento relevante para a nossa economia. E eu estou olhando aqui não só o lado da empresa, mas o lado da repercussão social que aquilo permite, que é o desenvolvimento da nossa economia, a geração de postos de trabalho, a geração de riqueza para o país. E no caso de energia, né, um bem essencial à vida de todos nós. São pequenas coisas, contratos atípicos que às vezes a gente não dá essa importância, mas que a gente precisa de uma maior garantia e que com essa nova redação do 246, de novo, para mim isso tudo é valorizar o princípio da concentração.
Para mim, é tornar o princípio da concentração efetivo, valorizar o papel do registro imobiliário e demonstrar que aquilo ali não é uma mera burocracia que nós temos que fazer. Aquilo ali é necessário para constituir direito, garantir direito e dar publicidade necessária. A gente tem que entender, né, que os registros, eles não existem como mera burocracia. Eles servem para dar garantia àqueles direitos que nós temos, né? Nossa, sucesso. Então, peraí que o doutor fala tão bem e tão rápido que eu fico com medo de interromper e atrapalhar aqui o raciocínio dele. Mas vamos de novo, porque o pessoal aqui, às vezes, não, parece que algumas pessoas não acompanharam o raciocínio. Então, vamos lá. Oi, Ana. A Ana está perguntando aqui, Ana Domingues. Rol exemplificativo ou não? Por que impediria de averbar? Então, é isso que o doutor falou, né? O doutor Daniel está explicando. O que acontece? Antes dessa alteração do artigo 246, tinha, né, uma insegurança jurídica. E o pessoal que mexe com negócios tem horror à insegurança jurídica. Então, quanto menos insegurança jurídica a gente tiver, melhor, não é isso? E a gente pode até falar que os registros públicos, gente, qual que é o nosso produto, né? Os registros públicos em geral. E também os tabelionatos de notas, não apenas os registradores, mas os registros públicos e os tabeliães, o que a gente está querendo, né? Com a nossa existência? A gente está querendo garantir a segurança jurídica, é isso que nós queremos, né? Então, o nosso produto é a segurança jurídica. Então, quanto mais a gente puder agregar de segurança jurídica, a gente fortalece o sistema e a gente enriquece o Brasil. É o que a gente vive falando, né, doutor? É isso que a gente quer que o Brasil cresça. E como é que a gente pode colaborar para isso? Criando um bom ambiente de negócios, criando uma segurança jurídica para aquele investidor estrangeiro, ou brasileiro mesmo, né? Qualquer investidor está valendo, viu, gente? É ótimo. Mas é porque para o pessoal de fora é mais difícil ainda você ensinar. Olha, aqui é desse jeito. Explicar isso para eles é difícil. Porque ele fala assim, ó, por que eu consigo registrar em Minas um contrato de comodato, não consigo em São Paulo, tenho que mover a máquina judiciária para ter uma decisão dizendo, não, pode averbar sim. E aí agora parece que resolveu, né? Então, a gente vai conseguir agora um novo ambiente de negócios mais tranquilo, tá? Agora tem uma questão muito interessante, duas questões aqui que o pessoal vai mandando e eu vou acompanhando. Primeiro, eles perguntando, eu posso fazer esses contratos comodato, locação, uso de bem público por escritura pública? Gente, poder pode, não é obrigatório, né? Não, a relação dos contratos que são obrigatórios de fazer por um instrumento público, né, são aqueles que envolvam transferência de bens imóveis de valor superior a 30 salários mínimos, etc. Mas vale a pena? Dependendo do caso, eu acho que vale a pena sim, porque já vai que ainda por cima que a nossa tabela não é tão alta aqui nos estados da federação, né? E às vezes é um negócio desse aí, um negócio super que vai ter uma repercussão econômica altíssima. Eu imagino, por exemplo, essa da madeira em pé, que só vai produzir efeitos daqui a 7 anos. Será que você não vai ter mais segurança jurídica se você fizer por escritura pública, né? E depois levar essa escritura pública, a averbação dela para o registro de imóveis? Olha que sucesso que isso é. Então, novos caminhos para os senhores advogados, novos instrumentos de atuação. O doutor Daniel já apontou 3 contratos importantes aqui. Um é o comodato, o outro foi essa sessão de uso, né? Sessão de uso. Isso, além da locação, que também é super importante, mas já estava na lei, né? A gente já podia registrar. Antes, a locação já teve até uma live que nós falamos de locação aqui, também foi um sucesso, sabe, doutor? Todo mundo, como assim? Tem que levar. Tá, se você quiser ter aquela garantia de prioridade para adquirir o imóvel, você devia, assim, registrar o contrato de locação. Aí o pessoal, mas como é assim? Aquela coisa, né? Mas então, temos diversas questões. E eu falei da questão da posse, que eu, agora mais ainda, falo, gente, se você tem posse, leve a sua posse para averbar no registro. Será que pode? Entendo que pode, sim. Faz uma ata notarial e pede para averbar no registro a existência de posse. É um ato relevante, né, doutor? É um ato super relevante. É claro que isso, gente, não quer dizer que depois você vai poder ficar transmitindo a posse, não. A transferência de posse não é ato registrável, mas a existência de um fato que vai abrir o olho do adquirente, a pessoa, eu não vou comprar esse imóvel, não. E outra coisa, para você que também é o possuidor, você está aprovado lá que você
tem essa posse, né? Pelo menos faz a ata notarial e leva lá, até alguém provar que não tem mais, né? Ou que está questionando em juízo e tudo. É outras questões. Então, tá vendo como é que a gente valoriza o registro, a gente enriquece o país, a gente facilita para o investidor de fazer negócios no Brasil. Eu falei os 3 casos que o senhor falou da madeira em pé, falou Cessão de uso da cessão de uso e o falou comodato. do comodato. Foram esses 3 os casos, 3 casos, né? Isso mesmo. Mais algum outro que o senhor já pensou? Bom, porque são inúmeras, né, as possibilidades. São inúmeras. Agora, a senhora falou uma coisa que eu considero muito importante. A forma pública, né? As pessoas às vezes acham que a escritura pública só serve para fazer uma escritura de compra e venda, aquela coisa muito formal. A forma pública serve para vários instrumentos. E ela realmente pode, em vários casos, ela agrega ali uma segurança jurídica. Até mesmo na questão da manifestação de vontade, dependendo das partes envolvidas, ela pode trazer um conforto, uma segurança muito maior do que apenas o instrumento particular. Claro, o instrumento particular é da essência do nosso dia a dia, mas a forma pública eu acho que às vezes a gente tem que deixá-la aqui na nossa lembrança e talvez utilizá-la um pouco mais do que nós utilizamos no dia a dia. Até porque hoje a lavratura de instrumentos públicos é muito mais dinâmica do que era 15, 20 anos atrás. Isso mesmo. A gente fazia tudo era muito físico, presencialmente, né? Hoje, essa dinâmica que nós temos facilitou muito e eu acho que estimula. Deixa eu só falar, então, rapidinho do e-notariado. Gente, eu estive lá em São Luís, eu fiquei horrorizada. Faz favor, pessoal, eu vou até abrir um curso de e-notariado, hein? Porque eu tô chocada. Diz que lá no Maranhão é tipo 100 e poucos cartórios só que aderiram ao e-notariado. Porque o e-notariado ainda é facultativo, entendeu? Não é obrigatório. Mas, pessoal, o que vocês estão fazendo aí que vocês não aderiram ainda ao e-notariado, meu pessoal? Isso aí, você sai daquele lugarzinho que você tá. Eu, por exemplo, Letícia, tô aqui em Belo Horizonte. Mas se essa pessoa, né, que quer fazer um investimento no Brasil, quiser assinar pelo e-notariado, ele pode assinar lá de onde ele está. Ele não precisa constituir procurador, que antes era complicação, né, doutor? Tinha que constituir procurador. Gente, usem o e-notariado. Eu sou a maior fã do e-notariado. Desde o início, eu até dei cursos, e por isso eu posso dizer que aqui em Minas, nós temos uma turma muito grande já atuando no e-notariado, muito porque a gente divulga, a gente fala da importância. Então, você que é aí do Maranhão, faça favor de entrar para o e-notariado. Você que é do Ceará, outro dia também me ligaram do Ceará. O povo lá, quase ninguém está no e-notariado ainda, doutor. Então, vamos entrar, porque se o registro público e os tabelionatos querem entrar nesse novo mundo digital, eles têm que entrar para o e-notariado, senão a gente fica para trás, hein, gente? E ninguém quer ficar para trás. Pode falar, doutor. Concordo plenamente. Eu tenho utilizado bastante a via do e-notariado e até com pessoas fora do Brasil. Isso, eu falo, a gente que advoga já há mais de 1 ou 2 décadas, né? Quando a gente precisava antes era consularizar os documentos. Isso. Hoje, pelo menos, a gente tem o apostilamento, né, pelas convenções internacionais. Mas o e-notariado tornou-se um instrumento, eu falo, essencial. Ele é dinâmico, ele é imediato. Eu não tenho que passar por aquela burocracia de aguardar um documento vindo do exterior, traduzido por tradutor juramentado, sabe? A burocracia era muito grande, hoje é muito ágil. Eu vi uma pergunta aqui, eu até queria respondê-la, tem uma pergunta aí que diz assim, eu posso averbar o contrato de locação de área de pastagem? Talvez locação de área de pastagem, nós estamos falando propriamente dito de um arrendamento rural. Isso. Nós temos lá o Estatuto da Terra, né? E até um assunto que eu acompanho também, o Estatuto da Terra, o arrendamento rural, traz alguns direitos e estabelece algumas preferências para o arrendatário, né? Esse locatário desse imóvel rural para fins aí rurais. Eu tenho acompanhado várias decisões falando que o arrendamento ele não precisa ser averbado para o exercício, por exemplo, do direito de preferência. Mas se você puder averbá-lo, eu acho que como a senhora falou, a questão da constituição da prova, como no caso da posse, fica muito mais fácil. Você tem um documento público, você tem um documento que ele pode não ser absoluto, mas o ônus da desconstituição fica sendo agora da outra parte que alegar que não existe. Então, assim, se puder averbá-lo, tiver condições, eu acho muito, muito devido.
E o arrendamento até já era possível em vários estados da federação e já conseguia. Agora, quanto à questão da posse, que a senhora aí bem lembrou, é uma situação que eu vivencio toda semana, de clientes que compram, pessoas jurídicas que compram áreas aí pelo Brasil, e semanalmente nós temos uma, duas áreas que quem está vendendo é possuidor ou o proprietário tem alguém com a posse lá. E essa comprovação, a senhora, eu já vi, né, tem um livro aí do extra, da uso campeão extrajudicial, né? Esse aqui, né? Exatamente. Aqui, gente, não deixe de ver. Eu falo dessa questão da ata notarial e da posse, né, doutor? Mas pode continuar. É essencial, porque a questão das provas, a gente sabe, prova é sempre difícil. Quando você tem essa oportunidade de constituí-la de uma forma, aí você redunda, com tanta formalidade, a gente não deve perder essa oportunidade. A gente deve tentar, né, constituí-la, e essa ideia aí de averbar a posse, mesmo com dificuldade, mas a gente tem que, né, tentar, né? Vamos tentar. Sempre. Vamos criar a doutrina. Exatamente. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse ditado antigo, eu acho que a gente constrói a ideia e as pessoas vão ficando confortáveis com essa ideia. E com a nova redação do 246, eu acho que isso toma maior concretude ainda, né? E voltamos novamente, vamos valorizar o princípio da concentração, fazê-lo valer, fazê-lo ter efetividade e ele representar aquela realidade de cada imóvel. Ô, gente, então, já que a gente está falando de posse, e o doutor falou que tem. Claro, o investidor estrangeiro vai acabar comprando posse aqui no Brasil. Por quê? Porque a maioria dos imóveis é posse, gente. Então, o investidor estrangeiro não tem jeito. Se ele quer comprar e é só posse, como é que ele faz? Então, gente, o que eu recomendo? Até vou trocar uma ideia sobre isso, né, doutor? Se você vai comprar uma área de posse, o que eu, Letícia, faria? O que eu recomendo é porque eu faria isso. Primeira coisa que eu ia exigir, uma ata notarial de constatação da posse. Eu vou sair comprando posse sem antes ter certeza de que a pessoa tem a posse? Então, a ata notarial vai envolver o quê? Análise documental, visita em loco, tomada de depoimentos, para eu poder fazer esse negócio jurídico com mais segurança. Então, eu faço essa ata notarial de constatação. Ah, ok, tem a posse mesmo, tem a posse já há 20 anos. A gente tem que analisar, inclusive, né, doutor? Se o imóvel não é público, isso tem que ser analisado, gente. Porque se o imóvel for público, aí não vai dar depois no futuro para poder até alegar uso campeão, se for o caso, fica prejudicada essa análise, né? Então, vamos lá. Faz essa ata notarial, mas uma ata notarial bonita, benta, robusta. A gente faz essa ata notarial. E depois, o que eu recomendo? Escritura pública de cessão de posse. Isso pode? Pode. O pessoal fica na dúvida. Posso fazer escritura de cessão de posse? Pode. Não só pode, como deve. Sabia que lá no Distrito Federal é obrigatório? Obrigatório, inclusive é proibido reconhecer firma em contrato de cessão de posse lá no Distrito Federal. Sabia? Por quê? Porque esse contratinho o povo acha, né? Cheguei lá com o contratinho, fiz o reconhecimento de firma, registrei. Acha que registrou, tá garantido. Tá não, tá não. Então, assim, eu acho que se a gente conseguisse, como o doutor falou, se eu tenho um instrumento para ter segurança jurídica, para que eu não vou usar? Gente, pelo amor de Deus, e ainda por cima, se a gente for falar nesse mundo aí de milhões, de negócios agrários e tudo, que é tudo milhões e milhões e milhões. Só para o senhor ter uma ideia, aqui em Minas, a gente tem um teto baixíssimo. Então, se o negócio for de 6 milhões, ou então se for de 200 milhões, a pessoa vai pagar o mesmo tanto para fazer a escritura. Porque aqui a gente tem um teto baixo, né? Então, cuidado, pessoal. Às vezes, por causa de uma economia pequena, que você, não vou fazer, não, porque é caro, né? Vou ter que pagar aqui, sei lá, aqui em Minas, eu acho que eu nem sei mais, acho que é uns 8 mil reais, no máximo, o teto. Vou deixar de pagar 8 mil reais, vou perder depois, sei lá, milhões. Igual esse caso aí da madeira em pé, né? Que o pessoal gostou, viu, doutor? Um dia desses a gente pode até falar mais sobre esses contratos de madeira em pé, porque isso, quando eu vou passear lá no sul da Bahia, às vezes eu vou... Gente, praticamente, o que produz no sul da Bahia? Eu falava com minhas filhas, elas assim, eucalipto. Eu só tenho eucalipto lá, nunca vi. Então, realmente é uma vocação, né? Que o Brasil está tendo. Nem sei se é a melhor opção a gente focar tanto assim numa monocultura, né? Igual está acontecendo lá, mas é o que está acontecendo. Né? E até eu tenho que comentar que até é um produto que não está sobrando no mercado, pelo contrário, está tendo uma certa escassez
E aí até que o tema vai ganhando mais relevância, porque o preço, né, do produto cresce, a procura está grande, então quem compra quer ter uma segurança jurídica maior. A senhora comentou aí da lavratura da escritura pública de cessão de posse. Acho interessante esse comentário aí do Distrito Federal, porque eu já me deparei em situações em que eu não consegui lavrar. O cartório se negou a lavrar, falou que não lavrava a escritura de cessão de posse. A solução foi, trocou de cartório, fomos em outro e conseguimos lavrar. Mas é uma ideia também, eu falo, é algo que a gente nota também aí, vem evoluindo, vem, o obstáculo para a lavratura da escritura pública de cessão de posse é cada dia menor. Talvez, espero que daqui a pouco seja inexistente, exatamente para oferir essa segurança que a gente precisa. E a senhora falou aí do registro, né? Eu acho que, independente da tabela de emolumentos, eu acho que toda operação imobiliária é de valor relevante. Eu acho agregar essa despesa desses emolumentos, dessas taxas que tem que pagar, eu sei que não é fácil, a gente tem que gastar um pouco mais, mas o benefício que isso traz na operação, na segurança, e, como a senhora falou, imóvel nosso próprio, não precisa ser nada aí de milhões, não. Mas pode ser um imóvel nosso, uma sala comercial, o valor e a segurança jurídica que isso agrega, isso se dilui no tempo, que acaba ficando irrelevante. É melhor eu gastar um pouquinho mais, apertar um pouquinho mais, do que depois ter uma surpresa. É igual aquelas pessoas que lavram a escritura, ainda mais quando não se fazia o recolhimento do ITBI na lavratura, né? Elas lavravam e não registravam, por uma economia que acaba representando um risco altíssimo, né? É isso, não, perfeito, doutor Daniel. Gente, o que o doutor Daniel falou? Olha só, mas é isso mesmo. Para uma empresa, perder um negócio de milhões, às vezes não é tão relevante quanto para o Zezinho lá da esquina, que ficou a vida inteira para poder comprar um imóvel, e aí não registrou, não fez escritura e perdeu o imóvel todo. Então, ele gastou tudo que ele tinha e mais alguma coisa e perdeu o imóvel. Então, realmente, a gente tem que pensar ainda por cima que se for um valor menor esse do imóvel do Zezinho, ele vai pagar menos, né, do que a empresa que pagou milhões. Mas de qualquer forma, gente, é importantíssimo isso, não deixe de registrar. Eu falo isso, todo dia a gente encontra isso lá no cartório, doutor. A pessoa vai lá no cartório e fala assim, vou fazer escritura, mas não vou registrar, não. Eu falei, mas não vai registrar por quê? Ah, não, porque é caro, né? Ô, gente, não é caro nada. Caro é se perder o negócio. Cara, vir uma indisponibilidade em nome do vendedor e depois você tem que contratar um advogado para baixar a indisponibilidade, sendo que você já tinha escritura pública. O que é o ideal? Comprou, manda no mesmo dia via CRI. Eu ofereço lá no cartório, menos para os cartórios novos aqui de Belo Horizonte, que está uma tragédia, então não estou mandando não, mas para os outros todos eu mando via CRI. Aos pouquinhos a gente vai acertando isso. Mas o ideal é leve de imediato para registro. Leve de imediato para registro. Quem não registra não é dono. As coisas são óbvias, mas a gente tem que falar o óbvio, né, doutora? Às vezes. Tem que falar. Ó, eu brinco muito que quando eu compro imóvel para mim, eu saio do cartório de notas e já vou direto no registro de imóveis. Pois é. O senhor nem precisa ir, se for lá no Barreiro, a gente normalmente já encaminha via CRI, viu? Então o senhor nem precisa ficar gastando tempo de ir pessoalmente lá no cartório de registro de imóveis. Mas em alguns cartórios, às vezes, vale a pena ir, porque, por exemplo, esses cartórios novos, eles estão pedindo certidão de origem, estão pedindo tanto de documento. E aí, por isso que eu não estou mandando via CRI, porque eu mando, mas não adianta nada eu mandar, entendeu? Porque chegar lá e já dá problema. E aí o povo acha que é problema meu. Eu falo, não é problema meu, problema lá. Aí aquela luta, né, que é para poder conseguir. E o pessoal está reclamando aqui também disso, né, da dificuldade, às vezes, de conseguir um registro. Principalmente cartórios que exigem, por exemplo, uma retificação de área, certidão de origem. E até teve uma sugestão, achei até interessante, Jane, a sua sugestão. Sabe o que ela sugeriu, doutor? Que quando tivesse problema, já tivesse tipo uma averbação na matrícula assim. Essa matrícula está com problema. Então, assim, seria interessante. Eu até já vi lá no primeiro registro de imóveis esse tipo de informação que vem na matrícula, sabe? Para a pessoa que vai comprar o imóvel já sabe, ó, eu vou comprar e eu vou ter que gastar X para regularizar. Né? Mas assim, aquilo que o doutor falou, isso é mais importante ainda para o Zezinho da esquina, porque para as grandes empresas, o doutor Daniel, que já mexe na área, né, já vai falar, ó, esse imóvel aqui é só uma transcrição, essa transcrição aqui está toda atrapalhada, vai ter que depois mexer nisso. Então, se for uma dica para quem não é da área,
Se for transcrição, tá? Aquele regime anterior à Lei 6.015. Então, se você pegar lá, não for matrícula, for transcrição, já pensa aí que você vai ter um custo. É normal. É normal você ter um custo para regularizar isso, porque nem sempre vai dar para fazer automático. O cartório de registro de imóveis pode exigir documentos? Pode. E normalmente exige, né, doutor? Normalmente exige. Pois é. E a gente nota muito em grandes operações de fusões e aquisições, a área imobiliária, há uma tendência de todo mundo deixar para depois. Então, na hora que precisa, o registro não está atualizado, aquela transcrição que você tem lá na gaveta há 20 anos, ninguém lembrou, né, de transformá-la em matrícula, ou uma alteração de endereço, CNPJ, Estado Civil, ou retificação de área, ou até quando estava, na época ainda que abrangia 2 municípios, né, quando era possível. São pequenas coisas que vão ficando de lado e na hora que precisa é aquela correria, aquele desespero. Então, é isso mesmo. Eu acho que manter o registro imobiliário também atualizado é algo que eu diria assim, é bastante recomendável, porque na hora que você precisar fazer alguma operação, uma venda, dar em garantia, ele está redondo e você não vai perder também aquela oportunidade por causa de um registro que ficou deixado de lado, né? Não, a oportunidade e também o dinheiro, gente. O pessoal gosta de falar de dinheiro. Por quê? Imóvel regular vale mais. Imóvel regular, você pode pedir até um pagamento à vista, não é não? Olha só, tá tudo redondinho, show de bola. Agora, imóvel irregular, ou você vai... Ninguém vai nem querer comprar, ou então eles vão pedir para você primeiro regularizar, ou então eles vão abaixar o preço. E aí, aquela coisa, negócio é assim mesmo, né? Então, gente... Brasileiro tem mania de deixar as coisas para depois. Não deixe para depois. Tente regularizar o seu imóvel. Fique atento a isso. Nós estamos aqui para ajudar no que a gente puder, né, doutor? Tanto os tabeliães, quanto os registradores, quanto os advogados especialistas. Só para terminar, doutor, porque foi sucesso essa live. Essa live ficou mais de 100 pessoas quase o tempo todo. Fala para a gente. O senhor advoga nessa área? O seu escritório é o escritório Sescom? Barrier, Flash e Barreto Advogados, né? A gente fala só Sescom Barrier, é só para simplificar, né? Nós somos no escritório, somos aproximadamente 600 profissionais, devemos ser em torno de 300 e poucos advogados, atuando na área empresarial em todas as áreas. Eu sou o sócio responsável pela parte imobiliária e contratos, e a gente atua, a gente vivencia isso no nosso dia a dia pelo Brasil todo, né? E uma coisa eu tenho que reconhecer que eu tenho notado nos últimos anos, a qualidade do serviço registral, notas de imobiliário que a gente lida mais no dia a dia, tem evoluído e melhorado bastante. A lei melhorou, a dinâmica melhorou, essa informatização tem melhorado muito, mas o nível técnico tem também, eu falo assim, é surpreendente para a gente que mexia 20 e poucos anos atrás na área hoje, e até a relação dos profissionais com os tabeliães, como é que ficou uma relação proativa para solucionar problemas. A gente consegue o diálogo com os tabeliões visando buscar uma solução, e não apenas falar assim, olha, não pode. Porque a dinâmica, né, virou realmente uma atividade, eu diria assim, ela ganhou qualidade técnica, ganhou dinâmica e, consequentemente, permitiu com que as negociações com os negócios andassem também melhor. Eu falo que eu fico muito satisfeito de ver essa evolução e ver, Letícia, essa sua dinâmica que eu falo assim, me deixa sem ar, porque você tem uma dinâmica, uma energia nessa atuação nessa área. Eu acompanho, eu confesso que assim, eu tiro o chapéu, viu? Vou falar assim, obrigada. Mas eu fico feliz de ouvir esse elogio para notas e registros. Eu acho que assim, é importante a gente vir para a internet, a gente vir para o Instagram, vir, né, para as redes sociais, falar, gente, para afastar esse preconceito, tabelião e registrador tem que estar do lado do advogado para poder viabilizar os negócios. É isso que a gente tem que fazer. Não é, eu falo até do tal do princípio da coragem. É claro que estando tudo bem, eu não estou falando fazer coisa errada. Sou contra fazer coisa errada. É coisa certa. Então, nós dois, ou três, dependendo da situação, nós e os advogados, nós e os registradores, nós sempre podemos juntos viabilizar, dar maior segurança, né, para os negócios jurídicos. Isso, gente,
é barato, independente do valor do imóvel, vale a pena fazer a coisa certa, faça a coisa certa, né? Procure o tabelião de escuta. E eu fico feliz de ver, grande parte do nosso público é composta por tabeliães registradores, né? E eles estão sempre procurando se aprimorar. A gente sabe que está todo mundo querendo fazer curso, todo mundo interessado. Melhoramos demais mesmo, né, doutor? Eu tenho só 15 anos de cartório, mas quando eu entrei, gente, eu levei uma surpresa, porque já achei, por exemplo, o registro civil tão acolhedor, tão organizado, já era, né? Eu comecei com o registro civil e notas, né? O notas precisava melhorar, mas tem melhorado, e eu acho que assim, o futuro é a gente ser excelente, né? Então a gente busca a excelência. E essa excelência tem a ver com o quê? Com essa boa relação com os nossos parceiros, que são os advogados, né, doutor? É isso aí. E vocês auxiliam na evolução legislativa também das normas. A sua colocação uma hora, olha, quem tem contato com o legislador, fique atento e vamos falar para o nosso legislador esse ponto da lei. Esse retorno de vocês é muito importante para a evolução das normas também para todo mundo. Muito obrigada. E, então, por falar em lei, gente, temos que mudar esse negócio da fraude de execução. Isso está me deixando sem dormir, sem brincadeira. No dia que o Zezinho foi lá no cartório e chorou, porque estava perdendo o imóvel, porque ele tinha pegado um empréstimo para poder comprar o imóvel. E ele até tinha feito a pesquisa da pessoa de quem ele comprou, mas o problema era da pessoa anterior a que ele comprou. Gente, olha que tragédia, não pode não, gente. Porque a Receita Federal é a Receita Federal. Eu já fui procuradora da Fazenda Nacional, mas para a Fazenda Nacional não vale nada aquela casinha lá do Zezinho, mas para o Zezinho é a vida dele. Então a gente tem que mudar essa lei. Vamos trabalhar junto com a OAB para ver se a gente muda essa lei. Gente, às 8h02, foi tão boa essa live que eu até perdi a conta do tempo aqui. Mas eu queria agradecer demais, doutor Daniel. Achei que foi espetacular. Já fica o convite depois para a gente falar de novo. Às vezes a gente pode explorar melhor alguns contratos, mas eu tenho certeza que esse artigo 246 vai poder, sim, uniformizar as questões em âmbito nacional, vai trazer maior segurança jurídica para os contratos, né, em geral. Então, publicidade, gente, efeitos erga omnes, está no registro, não tem jeito de declarar que, não estou sabendo. Olha lá, está lá no registro. Você não leu porque não quis. Não é, doutor? Vamos passar para o doutor para despedir. Doutora Letícia, primeiro agradeço imensamente, né, o convite, foi um prazer, fica à disposição. Eu acho essa troca de ideias, ela acrescenta muito, eu falo assim, ela esclarece, ela traz dúvidas, exatamente para pensar mais ainda, traz novas ideias para a gente evoluir. Eu acho essa sua informação sobre o Distrito Federal eu não tinha, essa sua defesa da averbação da posse, algo que eu acho que temos que valorizar, defender, e a todos presentes eu fico à disposição e agradeço aí a atenção de todos. Obrigado. Beijo. Obrigada, gente. Essa questão da cessão de posse tem nesse livro aqui, Registro de Imóveis, Temas Aprofundados. Quem quiser ler, pode ler. Tá muito bom. É da editora Juspodium, tá bem? Muito legal. Obrigada, gente. Muito obrigada, doutor Daniel. A gente volta depois. Abração, tudo de volta. Abraço. Tchau.